só a morte reinou através de Adão, Pai. Ó Deus, muito mais nós que recebemos a abundância da Tua graça. Pai, recebemos o dom da justiça, fomos justificados para andar contigo, para caminhar na Tua presença, Pai. Ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos resgatou para reinarmos em vida através de Jesus Cristo. Obrigado por isso, Pai. Fala esta noite aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, vida cristã, vida espiritual, ela não tem outra maneira de se concretizar na minha vida a não ser pela fé. Eu posso ter todas as promessas bíblicas ao meu favor, mas se eu não viver por fé, eu vou apenas ter um livro de regras, de poesia, de caixinha de promessa, que nada vai acontecer na minha vida. A Bíblia é muito clara quando diz que o justo vive pela fé. A Bíblia é muito clara quando diz que a obra de Cristo na minha vida foi perfeita. A gente muitas vezes fica caçando motivos para dizer para Deus que nós não somos pessoas que podem viver com Ele em comunhão. Estamos sempre nos sentindo incapazes. Eu quero dizer, irmãos, que o reino de Deus é tomado por força. O reino de Deus é vivido pela fé. O reino de Deus é para ser experimentado. E quando eu digo tomado por força, é quando eu jogo todas as forças que me impedem de crer por terra. E pela minha fé eu me aposso do reino que é para mim hoje. Nós recebemos a abundância da graça. Há crentes que vivem com um sentimento de culpa e um sentimento de miséria o tempo inteiro. Eu quero dizer que você não está vivendo por fé. Eu não estou aqui, irmãos, não confunda com uma teologia que é muito pregada, teologia da prosperidade. Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de vida abundante conquistada por Cristo na cruz. Nós estamos falando de governo de Deus sobre esta terra, de governar sobre todo principado e potestade. A Bíblia diz que nós reinaremos em vida através de Jesus Cristo, amém? Mas tem gente esperando morrer para reinar com Cristo. Quando eu chegar no céu, então eu vou chegar no reino de Deus. Mentira, irmãos. O reino de Deus começa quando eu recebo Cristo como meu Salvador. O reino de Deus está em mim. Não vem de aparência visível. Paulo diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. E como que eu vou viver isso, se eu não crer plenamente que a graça que eu recebi é abundante e é suficiente para me transformar, para me erguer? O que precisa, muitas vezes, não é pedir Jesus que me dê um coração novo, porque muitas vezes até isso aconteceu. O que eu preciso é de uma mente nova. Não adianta ter um coração novo e uma mente velha. Conversão não significa mudança de coração. Conversão significa mudança de mente. Você sabia disso? Se chama no grego de metanoia, mudança de mente. É você parar de pensar como um pecador, como um miserável, como um desgraçado, como alguém que está pendurado por um fio, e entender que a graça que te abraçou é abundante e poderosa para te salvar e para te fazer um cidadão forte no reino. A abundância da graça e o dom da justiça me atingiram para que eu pudesse reinar em vida através
de Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente está aqui para marcar pelo menos uns 2 domingos, eu acho que fica melhor domingo, para a gente falar sobre a escatologia, sobre o reino de Deus. Eu estava aqui para falar, alguns irmãos se interessaram, então eu estava pensando em te marcar, sem ser esse domingo, começar no domingo que vem, às 6h30 da noite, 18h30, que acho que dá para todo mundo que tiver interesse. Falar sobre essa escatologia, e muita mentira que tem por aí, muita invenção, que atrapalha o nosso entendimento bíblico, coisas sem respaldo bíblico, coisas inventadas no século passado. Irmãos, estamos já reinando com Cristo, o seu reino está em nós, é chegado o reino de Deus, disse Jesus. E se é chegado o reino de Deus, eu tenho que viver este reino. Esse reino está em mim, na minha vida. E o que eu preciso é entender que eu estou aliançado, e todo reino possui um rei, todo reino possui leis referentes e aplicáveis àquele reino. Quando nós falamos que estamos no reino de Deus, dentro do reino de Deus temos Deus como nosso supremo rei, e temos regras, temos leis, e quero dizer que dentro deste reino, as coisas, as regras, elas funcionam pela fé. Era o que Deus queria fazer com Israel, Israel não havia entendido. Quando Deus os tirou do Egito, Deus queria inseri-los, Deus queria colocá-los em Canaã, para que eles vivessem por fé. Deus queria cuidar deles. Havia agora novas regras, porque o rei não era mais Faraó. Agora Deus, através de um governo teocrático, queria manifestar diante deles o seu poder e governá-los. Havia novas regras. Quando eles chegam para entrar em Canaã, Deus vai e diz: vai e toma, entra em Canaã. Deus dá esta ordem, Deus manda eles entrar e tomar. E eles enviam então espias para entrar na terra. Sabe o que eles tentaram, o que eles ouviram? Eles ouviram aquilo que Deus não disse. Estão entendendo? O que eles viram? As dificuldades. O reino de Deus é quando eu saio à frente e os sinais me seguem. É que eu vou diante de uma ordem, eu obedeço aquela ordem pela fé e saio à frente e os sinais me seguem. E quando eles se depararam com os gigantes, eles ouviram que Deus não disse. Deus não disse para temer os gigantes. Deus não disse para eles recuarem. Deus não disse para eles ficarem murmurando, duvidando. Deus apenas disse: vai e entra, porque esta é a terra que eu te dei. Há muitas pessoas aqui que estão para receber respostas, receberem bênção, mas estão sempre escutando aquilo que Deus não disse. Estão sempre colocando diante do poder de Deus, sempre colocando as suas próprias limitações. Veio o mundo através da sua força carnal e não do poder de Deus. Tem uma história que eu acho fantástica na Bíblia, que está lá em 2 Reis, capítulo 7. Cuidado quando estamos dentro do reino. Quando Deus quer fazer alguma coisa, cuidado com aquilo que falamos, porque aquilo pode deter a bênção de Deus. Por isso, acho que foi ano passado, retrasado, eu preguei que quando Abraão foi entrar em Canaã, Deus disse a Abraão: você vai para uma terra que mana leite e mel, mas o leite e mel está debaixo da tua língua. Você apenas precisa viver, falar, crer, e aquilo vai produzir frutos.
Acho que é segunda Reis ou primeira Reis? Segunda Reis 7:15. Tem como colocar? A segunda? Então acho que é a primeira. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Se os irmãos puderem ir abrindo aí, então, se a gente não achar, a gente vai acompanhar a leitura aqui. Segunda Reis 7. É 7:15, isso mesmo. Segunda Reis 7:15. Mas não é esse não, vê aí, tá? Foi, né? Então tá. E foram após eles até o Jordão, e este todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Eu vou ler aqui, irmãos, presta atenção na Bíblia aqui, que ali acho que deu pane no projetor, tá? Verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão em cuja mão se encostava, e o povo atropelou-o na porta, e ele morreu, como falara um homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele, porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia isso fazer conforme esta palavra? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. O contexto: havia uma fome imensa em Samaria, e a causa da fome era porque ela estava cercada por exércitos. Então ninguém saía, ninguém entrava, e quem estava lá dentro foi acabando a comida, e eles estavam bastante tempo sem alimento. E o homem de Deus, Eliseu, disse o seguinte para o povo: amanhã vai haver, estou dizendo na linguagem de hoje, vai haver comida, muita comida, e comida em abundância, vocês vão poder guardar nos seus celeiros. E o capitão disse: olha, eu sei que você é profeta, mas dessa vez aí, que isso? Que Deus vai fazer isso? Nem se Deus abrisse a janela do céu, isso ia acontecer. E o profeta, então, Eliseu, diz o seguinte: olha, certamente você vai ver isso acontecer, mas você não vai comer, você não vai experimentar. Sabe, irmãos, há muitas pessoas agindo assim. Há muitas pessoas que Deus quer abençoar, mas sempre tem uma palavra de dúvida, uma palavra antes de reclamação, uma palavra de murmuração. A Bíblia diz que então, quando isso aconteceu, no dia seguinte, no horário que o homem de Deus havia dito, e que o povo saiu, porque eles estavam presos entre as muralhas e famintos, e quando eles saem e descobrem que havia um arraial com muita comida para sustentar um exército, e eles correm, e aquele capitão está lá, comida nada, e a Bíblia diz que foi atropelado e morreu, e o povo todo se alimentou.
Sabe, irmãos, há pessoas que são assim, que ouvem uma promessa de Deus, ou uma palavra de Deus, e retém esta bênção por sua incredulidade, pela sua murmuração, pelos seus sentimentos sempre, que mede o poder de Deus segundo a sua própria fraqueza humana. A sua fraqueza humana você mede Deus. Como este homem aqui, mesmo que Deus abrisse a janela do céu, isso aí seria impossível alimentar esse povo. Irmãos, não há nada impossível para Deus. É porque dentro do reino as regras são outras do que a gente está acostumado no mundo natural. No mundo natural a gente sempre depende do homem, do acaso e da sorte. No reino de Deus não precisamos de sorte. Nós temos um Deus que toma direção, um Deus que cuida, um Deus que envolve, um Deus que provê. Amém? Temos um Deus que cuida, mas nós não andamos por fé. E se eu não ando por fé, logo eu não estou reinando com Cristo em vida. Se eu não ando, se eu não vivo esperando o mover de Deus, o sobrenatural de Deus, a resposta de Deus, eu estou sempre esperando a resposta dos homens, logo o que eu vou ter não tem nada a ver com Deus. Aí eu vou sim depender da minha sorte. Vou depender da minha sorte, do acaso. Quando o povo se aliançava com Deus por fé, Deus dizia: então agora eu estarei cuidando e provendo. A Bíblia diz que eles passaram um tempo andando no deserto, e quando Deus cuidava deles, o pão caía do céu. Quando Deus cuidava deles, a roupa deles não se envelhecia, o sapato não se gastava, porque eles começaram a entender o cuidado e o reino de Deus que se manifestava mediante a aliança que Deus havia feito com eles. Por isso, há muitos nomes atribuídos a Deus no Velho Testamento, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui, lá em Êxodo 15, 26. Ele disse: se ouvires, vamos ler juntos, preste atenção. Ele disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que fui sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Estão entendendo? Estão entendendo o que Deus está falando? E todas as vezes que Deus vinha se manifestar de forma sobrenatural, quando Deus achava uma pequena fé, quando Deus achava alguém que tinha entendido a sua palavra, Deus manifesta o seu poder. E Deus está dizendo: olha, eu quero cuidar de vocês. Nenhuma enfermidade vai haver no meio de vocês, nenhuma enfermidade vai haver no meio do meu povo, porque eu vou cuidar de vocês, porque eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá, essa expressão Jeová Rafá surgiu aqui, o Deus que te sara, um Deus que cuida, que provê, um Deus que sara, um Deus que cuida, um Deus, como diz Davi: praga alguma chegará à tua tenda. Por que não vai chegar à tua tenda? Porque Deus já deu ordem a teu respeito. Se Deus cuidava assim no Velho Testamento, imagina o que Ele faz hoje com seus filhos que estão numa aliança superior e melhor, apontando para coisas eternas. Êxodo 17, 15, temos mais uma expressão. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Significa, em hebraico, Jeová Nissi,
O Senhor é a minha bandeira. O que ele estava dizendo era o seguinte: o Senhor é a minha bandeira. Nós conquistamos essa batalha e nós fincamos a bandeira, e aqui o inimigo não vai chegar, o inimigo não vai prevalecer. O Senhor é a minha bandeira. Quando alguém fincava uma bandeira do seu país, do seu exército, ele estava dizendo: aqui agora se tornou propriedade do meu país. O meu país que venceu, que ganhou. Então, quando Moisés ganha uma batalha espiritual através da oração contra os amalequitas, e ele finca a bandeira e ele diz: aqui o Senhor está reinando. Irmãos, no mundo espiritual, lugares que precisamos fincar bandeiras e dizer: chega, Satanás, aqui o Senhor está reinando. Há pontos em nossa vida, há pontos, há pecados, há vícios, que a gente tem que dar um basta e fincar a bandeira e dizer: aqui o Senhor está reinando. Há momentos que a gente tem que, pela oração, nesse texto que lemos, 17:15, ele vence os amalequitas pela oração, não uma oração sozinha. O povo pelejava e ele com Josué e com eles estavam intercedendo, orando, erguendo as mãos, e o Senhor deu vitória. Há momentos que a gente precisa se levantar e clamar e orar e guerrear as guerras do Senhor e fincar bandeiras e dizer: chega, Satanás, eu quero aqui colocar uma bandeira, eu quero aqui marcar esse território que não é mais teu. Há posicionamentos que precisamos fazer. E Satanás, quando vai e ele tenta, e ele olha aquela bandeira, diz: não, ali é o reino de Deus, ali não dá para mim entrar mais. Por isso que Davi, num dos salmos, ele diz que através do nosso Deus hastearemos pendões. Não é tendões, não, pendões, é bandeira. Em nome do nosso Deus hastearemos bandeiras. Qual área da sua vida, pela fé, você precisa hastear bandeiras e dizer: basta, e dizer: chega, e dizer: não, isso não pode mais acontecer. Precisamos aprender a reinar com Cristo. Novas regras, novas leis, um novo rei. O Senhor reina, diz Davi, está vestido de glória e de majestade. Davi, com apenas 70 valentes, debaixo da obediência de Deus, conseguiu fazer tudo o que um exército completo de Saul não conseguia fazer, porque eles estavam debaixo de uma promessa. E Deus veio estabelecer o seu reino, que antes estava sobre a opressão constante dos filisteus. E Davi, então, quando assume o reino, ele entende que o reino não é dele, mas de Deus. E as coisas começam a mudar ao redor. E ele faz uma oração fantástica, de adoração, de reconhecimento. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 e 11. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os seus olhos, perante os olhos de toda a congregação, e disse: bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todas como quê? Como chefe. Volta um pouquinho, volta um 11. Vamos ler todos juntos essa adoração que Davi fez, é um reconhecimento, quando ele diz: Senhor, teu é o reino. Está entendendo o sucesso de Davi? Teu é o reino. Vamos ver então. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra
e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. 12. Vamos lá? E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer, e dá força a tudo. Amém? Olha que adoração, que reconhecimento que Davi faz aqui ao Senhor. Ele diz: Senhor, teu é o reino, contigo está a engrandecer e dar força, teus são os céus, tua é a terra, todas as coisas são tuas, todas as coisas estão debaixo do teu poder. Tudo que Davi entendeu era que ele precisava então estar debaixo do governo de Deus e dizer: Senhor, tu foi estabelecido, aliás, tu se estabeleceste como chefe de todos. E quando ele se coloca diante do poder e da mão soberana de Deus e começa a viver pela fé, ele começa a viver poderosamente a manifestação do reino de Deus diante dele. E ele começa a olhar para si e ver que tudo aquilo que Deus havia feito na vida dele era porque Deus tinha o poder e o governo, e a ele era a honra e a glória, a magnificência para todos sempre. E se dele eram os céus e a terra e tudo, então todas as coisas estavam debaixo dos seus pés. E a Bíblia nos diz muito mais hoje, irmãos, que podemos viver em Cristo Jesus. A Bíblia diz lá no livro de Efésios que Cristo venceu principados e potestades, venceu este mundo e deu à igreja esta vitória. Colocou debaixo dos pés da igreja, para que a igreja fosse vitoriosa e gloriosa, para que ela manifestasse o reino de Deus na terra. Foi por isso que Jesus começou ensinando os seus discípulos a orar, e ele diz: venha a nós o teu reino. E quando o homem entende isso, ele começa a viver numa nova dimensão, ele começa a viver uma nova situação. Ele agora está para reinar e governar com Cristo, não mais com medo do diabo, não mais com medo disso, daquilo, mas entende que o poder e a glória pertencem ao Senhor. Ele é o Senhor que nos sara, Ele é o Deus que diz: olha, se você atentar diligentemente para a aliança que eu fiz com você, eu vou tirar do meio de vocês toda a enfermidade, porque eu sou o Senhor que vos sara. Para Abraão ele se revelou, pelo menos de duas maneiras. Quando ele chamou: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ele estava dizendo para Abraão: Abraão, eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu tenho a tua história na minha mão. E a Bíblia diz que creu Abraão, e isso foi imputado por justiça. E no momento que Abraão está vivendo por fé, ele vai no Monte Moriá sacrificar Isaac, e ele entende que no reino as coisas funcionam de outra maneira. Isaac pergunta: pai, cadê o sacrifício? E Abraão diz assim: filho, Deus vai prover o sacrifício. E quando ele chega para sacrificar Isaac, o anjo diz: não faça isso. E ele olha para o lado e ele vê um cordeiro preso em arbusto. E ele diz: Isaac, Deus providenciou o cordeiro. Jeová Jiré, o Deus que provê. Quando estamos vivendo debaixo do reino e do governo de Deus, é Ele que providencia tudo o que precisamos.
Abraão ia, eu sei que o coração dele estava apertado como pai, mas ele tinha certeza que Deus iria prover. E no momento certo está lá a provisão de Deus. E está uma mensagem tremenda, que Deus providenciou um cordeiro melhor para morrer no nosso lugar. O que precisamos, irmãos, é entender grandemente isso, voltar lá no início, quando começamos a falar que aqueles que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, se você recebeu isso, é para você já hoje reinar com Cristo. E você precisa reinar com Cristo pela fé. Você precisa erguer sua cabeça. Você precisa olhar para você como alguém redimido, alguém perdoado, alguém para se levantar, alguém para governar sobre a terra, alguém para marchar, porque principados e potestades estão debaixo dos pés da igreja. Aí Jesus diz para os discípulos dele: por que sois tão tímidos? Por quê? Algumas situações que eles passaram, e Jesus olha para eles, em uma outra ocasião, Jesus se entristece e diz: ó geração incrédula, até quando eu vou estar no meio de vocês? Porque o que Jesus já tinha ordenado e dado a eles já era suficiente para eles viverem, para eles estabelecerem novas regras, novos rumos, para viverem o reino de Deus. Para viver tudo que o Senhor tinha para eles. E tudo que Deus quer para nós, para a sua igreja, que venhamos despertar, para que venhamos reinar com Cristo. A Bíblia diz que Ele nos fez, nos comprou com o seu sangue, nos fez um reino de sacerdote, ou seja, um reino para viver o sacerdócio, para ser intercessor, para dizer: aí não Satanás, aí não, sai daí, para dizer essa enfermidade, aí não, basta, para a gente levar a palavra de Cristo e estabelecer o seu reino neste lugar. Que os nossos olhos se abram para isso, que os nossos olhos se abram como igreja, para que venhamos agora mudar nossas atitudes e reinar com Cristo neste lugar, estabelecer o reino de Deus nesse lugar, profetizar o reino de Deus nesse lugar, profetizar libertação aos cativos neste lugar, porque o reino é de Deus. Amém? É levantar nossas vozes em oração com ousadia e profetizar e declarar mudança e olhar com olhos da fé e ver aonde a causa, ver a bênção, olhar e ver antecipadamente a bênção e dizer: aqui o reino de Deus está estabelecido, e eu oro e eu profetizo isso no nome de Jesus. E começar a olhar com os outros olhos e falar com outros lábios. Sabe por quê? Porque o reino não é teu, o reino é de Deus, e no reino de Deus é Ele que governa, e é segundo o poder dele e não nosso. É segundo o que Ele pode fazer e não o que nós podemos fazer. E sabe o que Ele pode fazer? Efésios, lá no capítulo 3, lá no finalzinho, diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que cremos, do que tudo que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Há um poder operando em nós, há um poder operando na igreja, e esse poder é a nossa fé. E segundo a nossa fé, Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu falo. Então fala, irmão, abre tua boca e fala.
segundo o que você pensa, Ele pode fazer infinitamente mais. Então comece a pensar coisas do céu, pensar, olhar e ver mudanças e transformações. Tudo que pedimos, peça, porque no reino, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se abre. É hora da gente entender que no reino de Deus as regras são outras. As regras não são humanas. Vê se vamos orar ao Senhor nesse momento. Depois vamos estar cantando ao Senhor um cântico. Pode ser? Vamos pensando aí numa canção. Laura está ocupada ali? Dá para tocar? Dá, né? Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé, irmãos. O que você vai fazer diante daquilo que você ouviu esta noite? É necessário uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, uma mudança de propósito, muitas vezes dentro do nosso coração, uma transformação. Há muitos que querem transformar o mundo, mas não vai transformar se antes não transformar sua maneira de pensar. Pense conforme a palavra, pense conforme o reino. Pense conforme o reino ao qual você foi chamado para reinar com Cristo, ou não? Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão fazer o quê? Vão reinar com Cristo. Eu quero desafiar vocês nesse momento a orar ao Senhor. Comece a expressar ao Senhor. Se você quiser abrir seus lábios, abra, fala com Deus nesse momento. Comece a dizer: Deus, há coisas que precisam mudar, há coisas que precisam ser transformadas, há coisas que eu estava recuando e sempre sendo derrotado. Agora eu quero fincar a bandeira e dizer: eu estou governando, eu estou reinando com Cristo. Eu estou aqui para reinar com Cristo. Você está aí para reinar com Cristo? Sim ou não? Tá não? Mas eu estou aqui para reinar com Cristo. Você está aí para reinar com Cristo? Sim ou não? Amém. Vamos orar. Ore ao Senhor. Pense agora. Quais áreas você está sendo derrotado, envergonhado, entristecido? Finque a bandeira agora do Senhor. O Senhor é a nossa bandeira. Quais áreas você está sofrendo? Áreas de enfermidade. Entenda agora que o Senhor é o Deus que te sara, é o Deus que opera milagres. Agora que a mão dele vem até você, a mão dele vem arrancar toda a enfermidade, toda a dor. Enfermidade pertence ao reino do pecado, enfermidade pertence ao reino de Satanás, não ao reino de Deus. Fique bandeira dizendo: Tu és o Senhor que me sara, Tu és o Jeová Rafá. Tu és o Deus que muda, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que transforma. Vai agora, Deus, ao coração daqueles que estão perdidos. Vai quebrantando agora, Senhor. Vai trazendo um grande temor do Senhor e das coisas vindouras, as coisas reais da Tua palavra. Ó Deus, vai diante daqueles que estão frios, aqueles que estão indiferentes. Sejam tocados agora por Ti, Pai, em nome de Jesus. Sejam despertados para uma nova vida contigo, Pai. Desperta Teu povo, desperta a igreja, desperta-nos para que venhamos reinar contigo, Senhor, na Tua presença, governar, estabelecer pendões em nome de Jesus. Pendões sejam agora estabelecidos nesse lugar, Pai, em corações, em lares, em famílias, em nome de Jesus. Nós aqui, Pai, como Davi, dizemos: Tu és magnífico, Tu és santo, Tu és tremendo. Teu nome é sobre todo nome, Pai. Todo nome que pudermos falar, Teu nome está acima, Pai, de todo nome. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, porque debaixo do Teu nome estão todos os outros poderes, submetidos, submissos ao Teu nome, e por isso que nós oramos em nome de Jesus.
seja desfeita todas as cadeias, seja desfeito todo investimento de Satanás. Nós anulamos agora, em nome de Jesus, que caia por terra. Que teu nome, Pai, seja honrado no meio do teu povo. E assim como Davi fez, nós estamos aqui para fazer, Pai, dizendo que teu é o reino, o poder e a glória. Recebe, Pai, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Poder sentar. Depois desse cântico, nós estaremos encerrando, dando a bênção apostólica. Que agora o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações que vêm do Espírito Santo de Deus, que com cada um que está reunido nesta casa e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, e todos digam amém, amém. Profetiza uma semana de paz e de vitória
na sua vida. Hoje nós temos cantina, tá, irmãos? Em relação ao evento das crianças, eles estão promovendo aí uma cantina, porque todos estão convidados a participar. Pastel de flango.